Você se considera uma pessoa madura emocionalmente para lidar com os seus erros? Quer entender melhor sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a maturidade emocional para lidar com os erros. Esse é um assunto super interessante e é importante você saber como desenvolver essa maturidade. Então se inscreve aqui no canal, já vai deixando o seu like e me assiste até o final. Bom, a maturidade emocional é algo que se constrói durante toda a nossa vida. A gente vai aprendendo habilidades e desenvolvendo os nossos recursos psicológicos para lidar melhor com os desafios que nos aparecem ao longo da vida. E algumas pessoas apresentam muita dificuldade nessa maturidade emocional. Parece uma certa resistência ou até mesmo uma rigidez. Algumas pessoas apresentam algo que eu quero destacar aqui também nesse vídeo, que é o perfeccionismo. E eu preciso te falar por que o perfeccionismo vai te atrapalhar a desenvolver maturidade emocional para lidar com os erros. Você já deve saber o que é o perfeccionismo. Existe ali um rigor, uma necessidade de acertar e que tudo fique consideravelmente perfeito. Alguém que é perfeccionista não tem brecha para erros, falhas, para um resultado mais ou menos. E o perigo desse pensamento é você buscar uma perfeição que é inalcançável. E isso pode trazer muito desgaste e te impedir de desenvolver maturidade emocional. Agora, você pode estar aí pensando, mas Júlia, eu considero o perfeccionismo uma coisa boa. Porque se eu não for perfeccionista, eu acho que eu posso me tornar uma pessoa medíocre. Eu não quero fazer as coisas mais ou menos. Aí que tá o engano. Eu preciso te falar, você dar o seu melhor nas condições que você tem é uma coisa. Agora, o perfeccionismo, ele vai trazer alguns prejuízos, porque você pode acabar se perdendo no tempo de uma determinada atividade, porque ela não está perfeita. Você não vai conseguir esgotar todas as possibilidades de formas de fazer daquela atividade e o perfeccionismo te deixa preso ali. Você não desenvolve mais porque precisa ficar perfeito. Um dia desses eu ouvi essa queixa de um paciente. O paciente se queixava de que por causa do perfeccionismo ele ficava muito tempo revisando o trabalho e ele não conseguia virar a página e fazer outros trabalhos, porque ele tinha que revisar, depois revisar a revisão e não tinha fim. Chega um momento que você já deu o seu melhor e você precisa simplesmente colocar um ponto final. Agora, o que isso tem a ver com os erros e com as falhas? É você entender que as falhas e os erros, eles vão surgir durante a sua jornada. E a forma como você lida com os erros e com as suas falhas vai dizer como está a sua relação com você mesmo. Uma pessoa que não lida bem com as suas próprias falhas, ela vai ter uma relação consigo mesmo negativa, pesada, muitas das vezes com pensamentos de autopunição, uma cobrança e um pensamento autocrítico baseado na injustiça. Isso é algo muito perigoso para o seu bem-estar e também para a sua autoestima. Por isso, eu vou te perguntar, você hoje se considera uma pessoa madura emocionalmente para lidar com os erros? O que você me responderia? Coloca aqui nos comentários. Bom, diante dessa reflexão, você pode também se lembrar um pouco do seu passado. Será que você teve uma criação que te ensinou a lidar com os erros, com as falhas? Nem sempre na nossa criação a gente tem essa referência positiva. Existem algumas pessoas que foram criadas por pais completamente rígidos, rigorosos, não havia espaço para falha, para o erro, e qualquer sinal de falha, isso era algo muito grande, muito destacado. É aquela experiência que quando a criança tira nota 9,5 na prova, os pais vão olhar para os 5 que não foi alcançado. E aí chega aquela resposta, por que você não tirou 10, né?
Por que você deixou isso acontecer? Estude mais da próxima vez, ao invés de destacar aquilo que foi conquistado. Então existe sim um perigo de você ter esse rigor muito elevado na sua relação com você mesmo, um rigor que vai desconsiderar a sua trajetória. Esse é o ponto importante. E para ter maturidade emocional, você precisa desenvolver uma relação justa com você. Você precisa, antes de se criticar, analisar o seu caminho. Antes de você concluir que você foi uma pessoa incompetente, antes de você concluir uma série de ofensas e atribuições negativas a seu respeito, você precisa analisar com coerência a sua jornada. Será que o seu resultado final ele foi frustrante porque você não se dedicou? Será que a sua falha ela foi resultado de uma falta de planejamento? É isso que você precisa entender para ter uma relação com você mesmo positiva, apesar das falhas, apesar dos erros. Por isso é importante você não desconsiderar a importância que os erros têm na nossa vida. É claro que num cenário ideal a gente gostaria de evitar todos os erros. Seria muito bom poder aprender sem a experiência do erro na nossa vida. Só que não é assim que a realidade se apresenta. Existem erros que a consequência é um pouco mais grave. E a gente pensa, por que não foi evitado? Mas existem outros que a consequência não é tão grave assim e nos deixa também um aprendizado. A questão é, uma pessoa que desenvolve maturidade emocional, ela vai sempre buscar o lado construtivo daquela falha, daquele erro. E o lado construtivo não significa aquilo que foi bom, porque uma falha, a gente não vai encontrar necessariamente um lado bom, mas existe um lado construtivo, do aprendizado diante daquela experiência. Então, você já chegou a essa conclusão de que hoje você tem maturidade ou não para lidar com seus erros? É importante destacar uma coisa: maturidade emocional não significa ser uma pessoa séria. É comum as pessoas confundirem isso. Tem ali uma pessoa super séria na sua personalidade e elas acham que fulano é muito maduro porque é sério. Quando na verdade isso não significa maturidade. A pessoa ela pode ser super séria, mas não ter nada de maturidade emocional. Ser uma pessoa rígida demais, inflexível, tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, não tem uma assertividade para se relacionar nem com ela mesma, nem com as pessoas. Então, seriedade não é maturidade. A maturidade ela tem a ver com a sua disposição para aprender, com a sua abertura para as situações, para os desafios também que apresentam diante de você. E a maturidade emocional, ela tem a ver com a resposta que você dá ao evento. É uma resposta assertiva? É uma resposta que indica a solução de um problema ou você torna o problema ainda maior com a sua reação? É isso que revela a sua maturidade emocional. Por isso eu vou te falar aqui 3 pontos importantes. Se você quer ser uma pessoa mais madura emocionalmente, você precisa exercer esses 3 passos. E o primeiro é autorresponsabilidade. Não dá para desenvolver maturidade emocional com você transferindo a sua responsabilidade para os outros ou até mesmo para as circunstâncias. Você precisa se apropriar da responsabilidade que te cabe diante daquela falha. Então pare de pensar que você falhou por causa que alguém te atrapalhou, porque o tempo não estava ajudando, porque a condição era ruim, e comece a focar em você. Assuma a sua verdade. Eu falhei porque eu não pensei na hora, porque eu fui impulsivo. Eu falhei porque eu não me preparei suficiente. Então encare a sua verdade e faça isso com compromisso com a sua relação com você mesmo. O princípio da autorresponsabilidade, ele está sempre associado à maturidade emocional. E o segundo passo é: exerça uma autocrítica justa. Quando você for se analisar diante de uma falha e de um erro, faça isso de forma justa. Não estou dizendo que é para você buscar uma série de justificativas para sua falha, mas entenda a sua falha em todo o seu contexto. Além disso,
Cuidado para que a sua mente não comece a exagerar as suas falhas e o seu erro. Quanto mais específico você for numa situação, melhor e mais assertiva vai ser a sua forma de lidar. Sabe aquela pessoa que erra no trabalho, preencheu algo errado no trabalho ali, por exemplo, e na hora que ela faz isso, ela não percebe que errou, aí o chefe dela vem e fala assim, olha, encontrei um erro na sua planilha. Na hora surgem aqueles pensamentos, tá vendo? Não faço nada direito, eu faço tudo de qualquer jeito, parece que eu nunca faço algo certo aqui nesse trabalho. Percebe o tom de exagero nesses pensamentos? É disso que você deve se afastar. Você deve pensar que eu errei dessa vez, nessa situação específica. Traga uma análise pontual dos seus erros e das suas falhas. Isso é super importante para exercer maturidade emocional para lidar com esses erros. E o terceiro passo é você encontrar uma utilidade naquele erro, ainda que esse erro seja desagradável. Vamos concordar, é super desconfortável quando a gente falha, quando a gente erra. Inclusive, tem pessoas que não assumem de jeito nenhum. É até um traço de imaturidade emocional, orgulho também. Mas se você está aqui disposto a crescer como pessoa, é importante que você reconheça as suas falhas e encontre uma utilidade naquele erro. Já que aconteceu, já que o erro já se deu, encontre uma utilidade. E a utilidade é o aprendizado. O que esse erro deixa para você? Como você poderia fazer diferente de uma próxima vez? Construa essa reflexão no seu diálogo interno. Comece a se perguntar como eu poderia ter feito diferente. E aí, quando chegar uma situação próxima daquela, você já vai ter um repertório aqui na sua mente de possibilidades mais assertivas. E você assim afasta a possibilidade de errar novamente. Bom, esses foram os passos para te ajudar a lidar com o erro, com as suas falhas de uma forma mais madura. Isso vai te ajudar em várias áreas da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa também o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.